queria dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa noite. Por favor, abram a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós estamos nesta noite diante de uma literatura apocalíptica. A leitura apocalíptica, ela tem como característica peculiar o sentido figurado. E assim, quando nós então estamos lendo o Apocalipse, nós precisamos nos aguçar para esse sentido figurado das coisas do Apocalipse. A igreja havia sido perseguida depois da subida de Jesus aos céus. Todos os apóstolos já estavam mortos, com exceção de João, o apóstolo amado. João é exilado numa ilha chamada Patmos. E então, como que querendo deixar conosco um último recado, o Senhor revela-se a João, exilado na ilha de Patmos. É interessante nós observarmos o Senhor Jesus Cristo se apresentando diante de João, naquela ilha,
como Cristo vencedor. Aliás, é nessa vertente que nós precisamos ler o Apocalipse. A vertente de um Cristo vencedor. Não mais aquele Cristo abatido, ensanguentado, com a coroa de espinho apertando a sua fronte. Não mais aquele Cristo condenado à morte, com suas vestes rasgadas, subindo para o madeiro. Mas o Cristo que se apresenta a João, o último apóstolo, é o Cristo vencedor. Aqui no Apocalipse, diz que os seus pés são pés de ouro. Diz a literatura apocalíptica que os seus olhos são olhos como que de fogo. Diz a leitura apocalíptica que o seu cabelo é branco como a neve, e não mais aquele cabelo ensanguentado, é cabelo de vencedor. Diz a literatura apocalíptica que da sua boca sai uma espada de 2 gumes. É símbolo de alguém que está vencendo e que veio para vencer. Esse Cristo vencedor ressurreto apresenta-se a João ali naquela ilha e revela-se a João o que nós chamamos de as últimas coisas, o apogeu, a apoteose da vida da igreja. E em meio a essa revelação, cartas são enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor: Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Sardes e Éfeso. Por que 7 igrejas recebem as chamadas cartas do Apocalipse? Número 7, na literatura apocalíptica, é número de totalidade. Então isso me faz interpretar que essas 7 cartas, elas são cartas para a igreja na sua totalidade. E louvado seja Deus, porque essa revelação apocalíptica transcorre o tempo, a história, e chega para nós hoje. E hoje nós podemos ler a carta que o Senhor escreveu à igreja de Laodiceia, como se essa carta fosse remetida à igreja presbiteriana central de Frutal. E é nessa perspectiva que eu quero olhar essa carta com você nessa noite. Eu quero que você saiba que é uma carta de Deus enviada à nossa igreja. E essa carta é preciosa para nós nesta noite, em que nós estamos diante do Eterno, diante do Santo, diante do Senhor dos Senhores. Precisamos aguçar os nossos ouvidos, precisamos abrir os nossos corações, precisamos degustar essa carta. Ela é de Deus, para mim, para você, para a nossa igreja. É o Cristo vencedor, é que está revelando a nós nesta noite. E o que ele diz a essa igreja? Ele diz a esta igreja que conhece as obras desta igreja, e que essa igreja não é fria e nem quente, mas ela é morna. E aí ele diz algo que nos encabula, porque ele diz assim: antes vocês serem frios ou serem quentes. E eu já vi muita gente interpretar e não sabe discernir o que é esse negócio desse frio e desse quente aqui escrito nessa carta. Preste atenção então. A igreja de Laodiceia ficava lá na Ásia Menor, numa região onde à esquerda dessa cidade de Laodiceia possuía águas quentes. Era uma região de águas quentes, tipo Caldas Novas nossa, águas termais, quentes, medicinais. E era uma delícia estar ali nas águas quentes,
lado esquerdo de Laodiceia. Do lado direito de Laodiceia era uma região de águas frias, friíssimas. E muita gente também se deliciava com os lagos frios ali daquela região. Tanto era gostoso as águas quentes, inclusive medicinais, como também era um sabor enorme as águas frias daquela outra região. E Laodiceia ficava no meio. Laodiceia não tinha as águas quentes, e Laodiceia não tinha também as águas frias. Portanto, esse povo sabia bem o que era água morna. E então a interpretação não é simples, dizendo que a água morna provoca vômitos. Não é bem simples assim. Quando o Senhor está revelando a João e diz que aquele povo precisava ser frio ou quente, qualquer das duas coisas servia. Não era o Senhor empurrando aquele povo para a frieza espiritual e dizendo para eles que tanto faz serem frios espiritualmente ou quentes espiritualmente. Não. O que o Senhor estava dizendo para eles é que eles precisavam de uma plenitude com Ele, de uma vida íntegra com Ele, de algo intensivo com Ele, semelhante às águas quentes ou semelhante às águas frias. O que não podia ficar naquele estado de mornidão espiritual. Então eu fico imaginando esse pessoal recebendo essa carta em primeira mão. Para nós hoje não tem esse significado e esse sabor, mas nós precisamos tentar imaginar isso. Um lugar de águas quentes, um lugar de águas frias, pessoas se deslocando para os lagos frios em dias quentes e vivendo ali com a intensidade aquelas piscinas frias, pessoas se deslocando para os lagos quentes em dias frios e vivendo ali com intensidade os lagos quentes, e pessoas vivendo então esse estado nem quente e nem frio, o pior estado, o estado da não completude, o estado mais ou menos, o estado que não se intensifica, o estado que não se aprofunda, o estado que não movimenta, que não mexe, o estado que tanto faz, o estado que não se apaixona, o estado que não mergulha para sentir a friagem ou para sentir o quentor, o estado insonso da vida cristã. É essa a repreensão do Senhor com essa igreja. Essa igreja dizia no versículo 17: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o Senhor diz: e você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Era uma igreja em si mesmada. Quando ela olhava, estava tudo bem. Ela era rica, ela era próspera. Nos dias de calor, ela se deliciava com o ar-condicionado. Nos dias de frio, ela tinha aquecedores. Ela se considerava rica. Quem sabe, ela chegava diante do espelho em Laodiceia e cantava olhando para o espelho num grande coral: grandioso és tu, grandioso és tu. Uma igreja em si mesmada, uma igreja que se considerava rica e que ouve do Senhor: você é pobre, você é cego, você é nu. E aí vem uma palavra para essa igreja da boca desse Cristo vencedor.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Jesus está dizendo: olha, a centralidade está em mim. Meu filho, minha filha, compre de mim. Diz Jesus: eu sou a fonte, eu tenho, eu posso oferecer, adquira comigo. E o que ele diz para adquirir? Primeiramente, adquira, compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Preste atenção nisso, irmãos. O ouro no Apocalipse é o símbolo da maior riqueza, é o símbolo do maior valor. Quando você então imaginar algo valoroso, é o ouro do Apocalipse. E aí nós temos que interrogar o que é valoroso para nós, o que tem valor para a minha vida e para a sua, o que tem valor para a igreja. E nós estamos vivendo épocas de inversão de valores. Terrível isso. É uma praga que faz a sua vida ser morna. É a inversão de valores. O que tem valor para você? O que a palavra de Deus diz é que onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Para o Senhor, a preciosidade das preciosidades é a vida eterna. Para o Senhor, o ouro é símbolo da salvação, é símbolo de uma conquista de vida abundante para toda a eternidade. Essa igreja que se considerava rica havia perdido a dimensão do eterno, havia perdido a dimensão dos céus, havia perdido a dimensão da salvação, havia perdido a dimensão do ouro. E o Senhor então diz: compre de mim ouro refinado em fogo precioso. Meu filho, olha aqui para mim. Nós advogamos a não perda da salvação, e está correto isso. Nós vamos continuar advogando assim, porque isso é bíblico. A gente não perde a salvação em Cristo Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mesmo que você não creia assim, é assim, e você está salvo, e isso não inverte. Novamente, é a semelhança de um milho de pipoca, que você põe lá na panela e que você então aquece e ele vira pipoca. E o grande desafio é tornar essa pipoca virar um milho novamente. Isso não é possível. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas tem uma preciosidade que nós perdemos no decorrer da caminhada, no decorrer da vida cristã. E teve um homem na palavra de Deus que perdeu, e que viveu dias terríveis por ter perdido, e que sentiu doer os seus ossos, e que sentiu as noites mais amargas da sua existência. Esse homem foi Davi. Quando ele estava vivendo no trilho do pecado, na vertente do pecado, ele perdeu a alegria da sua salvação. Ele não tinha mais gozo na presença de Deus. Ele não sentia mais bem louvando ao Senhor. Ele sentia sua alma louca, vazia, e ele chorava dia e noite a dor do seu pecado. Quem sabe, querido, você perdeu a alegria da salvação. Você não perdeu a sua salvação, porque isso a gente não perde, mas você perdeu a alegria da salvação. Você não canta mais com alegria, você não ora mais fervorosamente na presença do Senhor, você não lê mais
coloque o seu coração para vibrar com a salvação, com a vida eterna, com o que é mais importante. Compre ouro refinado. E ele diz mais: compre de mim. Jesus é o centro. Vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Compre de mim vestiduras brancas para vestires, para não ser manifestada a tua nudez. Além de oferecer para nós a restituição da alegria da salvação, o Senhor oferece para nós também uma vida de santidade. E a proposta é: eu tenho, Jesus tem, adquire com Ele, compra dele, vá até Ele, busca nele vestiduras brancas para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha, para cobrir o seu pecado, para cobrir o seu opróbrio, para cobrir a sua vida devasta. Vá a Jesus, Ele tem. Compre de mim vestiduras brancas para cobrir a sua nudez. E aí, lá no final do livro, uma grande multidão vestida de branco cantando na presença do Senhor. E surge então a pergunta na mente do apóstolo, e ele expressa: quem são aqueles vestidos de branco? E a resposta daquele anjo ao apóstolo é: aqueles são os que tiveram as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. E aí nós lembramos de João Batista apontando para Jesus e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu filho, adquira vestiduras brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. É a sua vida santa, é a sua vida revestida com o poder dos céus, é a sua vida coberta com o sangue de Jesus, para cobrir a sua vergonha. Compre de mim, disse Jesus. E ele continua dizendo: compre de mim também, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Laodiceia era um centro desenvolvido da medicina oftalmológica. Grandes curas nessa questão de olho, de vista, foram conseguidas ali em Laodiceia, nesse mundo antigo. A mitologia antiga apresentava Epícuros como deus da cura, e o símbolo desse deus era a cobra. E é por isso que hoje a medicina também tem o seu símbolo como sendo uma cobra. Você já viu isso? Nos hospitais, nas placas, no jaleco dos médicos. É lá da mitologia antiga. É o deus Epícuros. Ele era louvado, adorado, honrado aqui em Laodiceia. Milagres nesse ramo da oftalmologia acontecia. Pessoas que não enxergavam direito, ali com aquela medicina passavam a enxergar. Então eles sabiam o que era esse colírio, o que era esse remédio que desembaça a vista, que torna a trazer a visão, que faz ver o colorido, as cores. E o Senhor agora chega àquela igreja e diz: compra de mim colírio para os seus olhos. A pior coisa que tem, queridos, é a falta de visão. E como nós confundimos esse negócio de visão, tem muita gente cega, enxergando mais do que gente que tem 2 olhos perfeitos. Tem muita gente com 2 olhos, mais uma lente de óculos, olhando e não enxergando, visualizando, vislumbrando, mas não tendo visão correta. E a essa igreja que não se aprofundava, a essa igreja rasa no relacionamento com o Senhor, a essa igreja que se considerava rica,
ser, queridos. É a visão espiritual. É a visão do reino. É a visão do poder de Deus. É a visão do milagre. É a visão da fé. É a visão que nos conduz a uma terra que nós nunca enxergamos, mas que nós visualizamos pelos olhos da fé. Compre de mim colírio para a sua visão. Você que tem olhado a vida somente com os olhos humanos, compre do Senhor colírio para você enxergar a vida na ótica espiritual. Compre de mim. A centralidade está em Jesus, vencedor. Ele tem, Ele nos oferece. Busca nele, vá atrás dele. Compre ouro refinado, alegria da salvação. Compre vestes brancas, a santidade. Compre colírio, a visão espiritual. E agora, chegando no final do recado para essa igreja, a palavra do Senhor diz que essa igreja vivia uma anomalia extraordinária. Ela estava com as suas portas fechadas, e lá de fora Jesus estava batendo. Que coisa triste, queridos. Jesus não estava dentro da igreja, Ele estava fora da igreja. É verdade que nós usamos uma exegese rapidinha, superficial, esse texto para dizer que Jesus está batendo na porta do coração, e que se alguém abrir, ele entra no coração. Calma, gente, pode usar o texto, mas a exegese correta dele é de um Cristo que está de fora da igreja, querendo entrar para dentro da igreja. Que coisa triste essa igreja de Laodiceia. Reunia, tocava, bateria, violão, guitarra, tudo, cantava, participava da ceia, tinha tudo. Era uma igreja aparentemente rica. O Senhor diz: você é pobre, e agora o Senhor está lá fora, batendo e querendo entrar. Era uma igreja sem profundidade espiritual. Era uma igreja sem fervor. Era uma igreja que não mergulhava no frio. Era uma igreja que não mergulhava no quente. Era uma igreja insonsa. Meu filho, como é que está a sua vida? Está frio? Plenitude? Águas frias, medicinais, beleza. Está quente, águas quentes, termais, medicinais, beleza. Não está lá, nem cá. Está com um pé aqui, com outro pé ali, não sabe para onde vai. Como é que está a sua vida? Sua vida espiritual, sua vida com Deus. Quando fala de salvação para você, está falando o quê? Quando fala de vida eterna para você, está falando o quê? Coisas de só menos importância. Quando fala de céu para você, está falando o quê? Quando fala que a vida não finda aqui, mas que ela transcende, está falando o quê? Qual é a razão da sua existência? O que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? O que te alegra? O que te dá gozo? O que faz você vibrar? Qual o valor dos valores na sua vida? Qual a paixão das paixões no seu coração?
seu emprego, o seu dinheiro, o seu não dinheiro, sua família, seu carro, seu apartamento, sua sogra. Qual o valor dos valores para você? Do que você não abre mão? O que faz você vibrar, arrepiar, chorar, cantar, sorrir? Qual o valor dos valores da sua vida? Compre de mim, diz o Senhor, ouro refinado, valor dos valores, alegria da salvação. Como é que estão as suas vestes? A cobrir a sua nudez, esfarrapadas, maculadas. Hoje nós vivemos uma carência de santos, carência de santos, carência de piedade, carência de santidade, carência de choro pelo pecado. Irmãos, nós estamos assim perdidos nessa questão da santidade. As nossas festas de casamento, depois de um culto bonito na igreja, com a palavra pregada, com músicas tocadas, a gente enfia para dentro desses clubes, e lá nós temos toda espécie de bebidas. As nossas moças estão indo para a cama com seus namorados, igual esse povo do mundo. Os nossos lábios muitas vezes proferem mentira, como esse povo sem padrão do mundo. Como estão as nossas vestes? Sujas, rasgadas. Compre de mim, diz o Senhor, vestes brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. Isso é santidade. Como está a nossa visão? Como é que nós estamos enxergando a vida? Os problemas da vida, os obstáculos da vida, os desafios da vida. Nós temos uma visão espiritual, nós temos uma visão do alto, nós temos uma visão de Deus, ou nós estamos com os nossos olhos humanos, limitados, pecadores, tentando enxergar a vida? Compre de mim, diz Jesus, colírio para os seus olhos. Sabe o que a igreja mais precisa hoje, queridos? De Jesus, de Deus. Quem sabe Jesus está de fora batendo, não no sentido de querer a sua conversão, você já é convertido, mas no sentido de querer uma plenitude fria ou quente, porque do jeito que está, não está dando para ficar nesse relacionamento com você, e quem está dizendo é Jesus vencedor. Meu filho, desafio para nós nessa noite é da gente retornar ao primeiro amor, é da gente comprar esse ouro refinado, a alegria da salvação, é da gente comprar essas vestiduras, é da gente adquirir esse colírio. E sabe quem tem? Jesus. Ele disse: compre de mim, adquira comigo, pague o preço, porque você precisa do ouro refinado,
Você precisa das vestiduras brancas. E você precisa do colírio para os seus olhos. Compre de mim, disse Jesus. Cadê o teclado? Dedilhado, para a gente orar. Irmãos, presta atenção aqui. Eu não sou adepto àquela ideia que está tudo perdido mesmo, não tem mais recurso. Não sou. Eu sou adepto que nós temos que lutar, porque tem recurso. Tem recurso para a falta de fé. Tem recurso para a falta de visão espiritual. Tem recurso para a falta de alegria espiritual. Tem recurso. O recurso está em Jesus. E Ele está batendo. E Ele disse: se abrir, eu entro. E aí vem um grande banquete. Aí eu assento. Não dá para brincar com essas coisas. Isso é sério. Compre. Adquira. Adquira ouro refinado. O Senhor tem. Adquira colírio para os seus olhos, para uma visão espiritual ampla, larga, santa. O Senhor tem. Adquire vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Jesus tem. Ele é o centro. Ele te oferece. Eis-me esse sangue lavado. Nosso reino não é desse mundo. Aqui nós somos ETs, extraterrestres. Nós estamos aqui só de passagem. Daqui a pouco nós pegamos a nave espacional e nós voamos para o céu, lugar da nossa habitação. Nós estamos aqui para incomodar esse mundo, para ser ranzinza mesmo, para andar na contramão, para denunciar o homossexualismo, a prostituição, o lesbianismo, para denunciar todo o pecado em nome de Jesus. Não dá, igreja. Não dá, igreja. Ou assumimos um compromisso com Cristo, ou seremos vomitados e vamos assistir a triste cena de um Cristo lá fora batendo e querendo entrar. Não dá, igreja. Estávamos no congresso de células semana passada, e num dos seminários que eu estava fazendo, surgiu uma pergunta, e mais uma vez o meu coração alegrou, porque eu nunca fui contra casamento misto, eu sou contra namoro misto. E alguém perguntou para o pastor que estava fazendo o seminário, um jovem que namora com uma moça que não é da igreja, ele pode ser um líder de célula. E o pastor falou: na minha igreja ninguém namora assim. Todos os jovens namoram com moças crentes. Eu arrepiei todinho. Falei: Jesus, tem gente santa nesse mundo, tem gente levando esse negócio a sério, e eu quero estar no meio desse povo. Parar com esse negócio de dar jeitinho, encarar esse negócio de vida com Deus com seriedade, com santidade, com vestidura branca, com ouro refinado, com colírio nos olhos, apaixonado pelo Senhor, viver pelo Senhor, morrer pelo Senhor, dar a vida para a glória de Deus. Eu não conformo, se não quero conformar nunca com a frieza e a apatia da igreja. Se você quer juntar-se a mim, vem aqui para a gente orar e clamar pela misericórdia de Deus. Se você quer juntar a mim e pedir ao Senhor ouro refinado, alegria nas coisas de Deus, na salvação,
Se você quer juntar-se a mim e pedir vestes brancas para o Senhor, se você quer juntar-se a mim e pedir colírio para os seus olhos, eu nem sei quem vai fazer essa oração, eu também preciso dela, mas nós vamos orar juntos, e nós vamos pedir ao Senhor para entrar, para não somente ficar lá batendo, nós vamos abrir a porta, e Ele vai entrar, na minha vida e na sua vida, para a glória do Senhor. Agora, se você quer ficar morto, pode ficar aí, querido. A alerta foi dada para o seu coração nessa noite. Nem frio nem quente. Morto. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Oh Deus, nós queremos ouro refinado. Nós queremos vestiduras brancas. Nós queremos colírio para os nossos olhos. Nós não conformamos de jeito nenhum com a perversidade desse mundo e com esse mundo invadindo a igreja e a nossa vida. Amém. Nós somos santos. Nós somos separados. E nós recorremos ao Senhor em nome de Jesus, pedindo em nome de Jesus. Amém. Precisamos desse ouro, precisamos dessas vestes brancas, precisamos desse colírio, precisamos da presença absoluta, poderosa do Senhor em nossas vidas. Somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Te amamos e queremos te amar até o fim. Não respiramos sem o Senhor. Aumenta a nossa fé, Deus. Aumenta a nossa esperança. Santifica a nossa vida. Nos dê santidade para o louvor da tua glória. Reveste com poder e graça as nossas vidas, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A igreja pode sentar e os presbíteros, por favor, venham aqui para a gente ministrar a ceia do Senhor. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um abraço do seu irmão, por favor. Desejo para ele uma ótima semana. Deus abençoe.